Essa é a parte 2 do vídeo falando sobre as listas dos materiais odontológicos e eu vou estar apresentando para vocês a lista de duas matérias. Uma que é Bases e Técnicas Diagnósticas, onde a gente aprende sobre radiografia, e outra que é Oclusão e DTM, onde a gente aprende sobre a articulação temporomandibular. Começando a falar sobre os materiais da lista de oclusão e DTM, esse daqui é o primeiro material e eu diria que o mais importante porque ele está atrelado a todos os outros materiais dessa lista. Esse é o articulador semi-ajustável com arco facial. Ele serve para simular as relações entre os dentes da maxila e da mandíbula, para estudo da oclusão, que é o encaixe desses dentes, e confecção de dispositivos. A gente utiliza o arco facial, por exemplo, para tirar as medidas da articulação temporomandibular do paciente, no caso da minha dupla, né? Porque a gente começa a testar isso aqui na nossa dupla. A gente cria um modelo em gesso para poder simular a articulação e também simular a oclusão, verificar como é que está a oclusão do paciente. Eu trouxe aqui o modelo em gesso que eu fiz aqui em casa mesmo, testando, né, como é que fazia. A gente encaixa ele nesse materialzinho aqui. E esse materialzinho aqui a gente encaixa no articulador. Eu entendo para que o articulador serve, mas eu não entendo como é que ele serve, como é que ele funciona. Eu vou entender um pouco mais nas práticas e pretendo apresentar também para vocês quando eu já tiver montado isso aqui. Apresentando agora materiais que a gente utiliza para moldagem e para obtenção do modelo em gesso. Esse daqui é o alginato, eu comprei ele da Geltrate, que foi indicação do professor. E a gente usa o alginato para conseguir a moldagem, para conseguir obter esse modelo em gesso. É recomendado que se compre um medidor de água com 3 medidas e um medidor de pó da mesma marca do alginato comprado. Como o alginato interage muito facilmente com o ambiente, a gente também armazena ele em uma vasilha diferente. Fora isso, temos o gesso tipo 4 e o gesso tipo 3. O gesso tipo 4 ele é muito mais qualificado para a obtenção do molde dos dentes, tanto da arcada superior quanto da arcada inferior. Então a gente usa ele para obter esse primeiro modelinho aqui, que é somente dos dentes e da parte da gengiva. O gesso tipo 3 ele é um pouco menos qualificado, mas a gente também utiliza ele para poder aumentar esse modelo e encaixar ele no articulador semi-ajustável. Dos materiais que a gente utiliza para realizar a moldagem e obter o modelo em gesso. Primeiro, 2 cubas, uma para alginato e uma para gesso. Eles aconselham que a gente compre 2 porque, né, a interação dos materiais pode fazer alguma diferença na obtenção do modelo. Espátula para gesso, espátula para alginato e faca para gesso. A faca para gesso a gente utiliza para poder realizar o corte no molde, ajustar o molde caso necessário. Eu troquei quando eu fui fazer aqui, porque eu achei esse daqui muito mais fácil para manipular o alginato e esse daqui muito mais fácil para manipular o gesso, mas tudo bem. Temos também as moldeiras. As moldeiras elas alteram de forma a depender do que a gente quer obter. Por exemplo, aqui a gente tem uma moldeira da arcada superior. Dá para saber que é da arcada superior por causa dessa partezinha aqui que encaixa no palato. E essa partezinha aqui de moldeira que é para a parte inferior, porque não tem a parte do palato, né, porque é para encaixe da língua. A gente pode estar utilizando nas duas arcadas, né, mas geralmente é recomendado usar o de cada arcada. E também existem as moldeiras que são somente de um lado, para obter somente aquilo que a gente realmente precisa para o protótipo, o dispositivo que a gente precisa desenvolver, enfim, para a análise que a gente precisa fazer. Também temos a cera periférica. A cera periférica, inclusive eu vou abrir porque eu já utilizei, nada mais é do que um fio de cera que a gente utiliza para encaixar aqui na bordinha da moldeira e impedir que o alginato que a gente manipulou e vai encaixar aqui ultrapasse o limite, vamos dizer assim. Eu acredito que ele facilita nessa questão da ultrapassagem do alginato, mas ele é muito complicado de remover da moldeira. Então, assim, você tem que ter muita paciência. Apresentando agora a Godiva de baixa fusão ou Godiva em bastão. Ela serve para reparo e repetição da moldagem e deslocamento dos tecidos e musculatura no rebordo. O rebordo é essa pecinha aqui que eu apresentei para vocês, que fica no articulador semi-ajustável. A gente utiliza a Godiva, que é tipo uma cerazinha que a gente derrete, encaixa ela aqui no rebordo e coloca um molde em gesso aqui no rebordo. É somente para isso.
Eu comprei 2 caixas porque eu vou ter que dividir entre a turma e assim, são 15 bastões que vêm dentro de cada caixa. Cera 7. Ela é indicada para impressão ou registro de mordidas. No caso, essa daqui é a cera. A gente pede para o paciente morder isso aqui e ele vai deixar a marca da mordida. Mas para que isso é importante? Porque a gente vai analisar o formato das cúspides e o encaixe delas, né, entre a parte superior e a arcada inferior e verificar se está tudo correto, se tem alguma coisa para a gente alterar anatomicamente. Essa é a resina Duralay vermelha. Ela pode ser em pó ou líquida. É uma resina acrílica para implantes em metalocerâmica. Basicamente, ela é usada para formar coroas e pontes e ela forma um acrílico duro, resistente e de fácil acabamento. No caso, a gente usa ela para criar essas coroas e ela polimeriza facilmente, por exemplo, em torno de uns 5 minutos. Eu vou aprender mais sobre como usa nas aulas práticas e mostro para vocês também como usar. Temos a broca de tungstênio. Ela pode ser max cut ou mini cut. A única diferença entre elas é o tamanho e o corte. Por quê? Essa broca ela é indicada para corte e desgaste do material grosso e extra grosso. No caso, quando a gente faz o modelo em gesso, a gente vai alterando, vai fazendo os cortes e os desgastes com essa broca aqui encaixado no kit acadêmico. Uma outra série de materiais que o meu professor pediu foi vaselina sólida, lamparina com álcool, espátula Lecron, espátula simples 24, papel alumínio e grafite. Começando a apresentar os materiais de bases e técnicas diagnósticas. Primeiro, filme periapical e filme oclusal. Serve para radiografia, permitindo a visualização com alta nitidez das estruturas da sua boca. O filme periapical a gente utiliza basicamente para observar com maior nitidez a coroa e a raiz do dente, enquanto o filme oclusal a gente usa para avaliar tratamentos ortopédicos, análise do crescimento e dentes de crianças, visualizações de lesões císticas, neoplásicas, verificação da existência de cálculos nas glândulas salivares, também análise de procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Esse daqui é o filme periapical. O filme oclusal é basicamente a mesma coisa, só que um tamanho um pouco maior. Eu vou abrir aqui com vocês para apresentar o que tem dentro, mas vocês também vão ver um pouquinho sobre no próximo vlog. Basicamente vem aqui um papelzinho de proteção, uma partezinha de chumbo, que a gente tem que ter muito cuidado para tirar a radiografia do lado certo, porque senão na radiografia marca a placa de chumbo, mais um papelzinho aqui dentro e aqui o filme. Coisas importantes sobre o filme. Ele tem uma marcação que a gente chama de picote, que é uma bolinha em alto relevo. A gente utiliza ele como uma referência para posicionar o filme na boca do paciente e tirar a radiografia, por exemplo. Aqui dá para ver a marcação da bolinha do picote, não dá? Dá para ver? Aqui a gente utiliza para pegar a posição, né? Quando a gente vai botar no material que a gente encaixa na boca do paciente. E também quando a gente encaixa um materialzinho que também vou apresentar para vocês, que é para pegar o filme no momento da revelação. Esses daqui são os posicionadores. Tem dentro dessa caixa aqui redonda e tem formatos diferentes. O posicionador serve para a gente encaixar o filme na boca do paciente e bater a radiografia. E cada um deles tem um formato diferente porque serve para coisas diferentes. Por exemplo, esse reto aqui a gente utiliza para tirar a radiografia dos dentes incisivos centrais, laterais e também dos caninos, tanto da arcada superior quanto da arcada inferior. Para encaixar nesse reto, a gente utiliza a face branca virada para dentro do posicionador. Deixa eu encaixar ele direitinho aqui. A face azul virada para a boca do paciente e o picote sempre para baixo. Ele tem esse aro porque serve para encaixar a máquina radiográfica aqui e bater a radiografia. Em outros posicionadores, por exemplo esse daqui, ele possui uma angulação diferente, que é para a gente encaixar na boca do paciente e retirar a radiografia dos dentes posteriores. Da mesma forma que a gente encaixou o filme no posicionador reto, a gente vai encaixar nesse daqui. A única diferença é que a gente vai encaixar ele deitado, para bater a radiografia dessa forma aqui. Mas a face branca sempre virada para o aro
o picote sempre para baixo e a face azul novamente para a boca do paciente. Comprei também saquinhos para proteção dos posicionadores. Por quê? Como a gente utiliza isso aqui várias vezes na clínica, né, para bater radiografia dos pacientes, a gente tende a proteger com o saquinho aqui. Essas daqui são as colgaduras. A gente precisa das colgaduras para poder pegar o filme sem ser na mão no momento da revelação, né? Porque a gente vai mergulhar o filme em duas soluções, o fixador e o revelador. A gente utiliza a colgadura para colocar perto do picote o mais próximo possível e tirar o filme de dentro da proteçãozinha e encaixar nas soluções. Sempre a gente tem que estar lavando tanto antes do uso quanto depois do uso para evitar a marcação do material revelador no filme, porque ele tende a manchar também. Cartelas para filme periapical e filme oclusal. Nada mais é do que para armazenar e organizar as radiografias em ordem anatômica. Por exemplo, aqui a gente tem a cartela de radiografia dos filmes periapicais. Várias radiografias aqui estão sendo armazenadas, algumas inclusive eu ainda tenho para revelar, e quando eu organizar eles aqui eu vou mostrar para vocês também. Os filmes oclusais eu falei para vocês que são maiores, e aí as cartelas elas também são maiores e diferentes, para a gente poder armazenar elas aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de interagir, curtindo, comentando aí o que vocês acharam, também compartilhando para aquele amigo que tem dúvidas sobre as listas de materiais odontológicos. Se inscreve caso não seja inscrito e aproveita também para ativar o sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. E me segue lá no Instagram caso queira saber também mais sobre a minha rotina como estudante de odonto. Um beijo e até o próximo vídeo.